O meu avô foi seringueiro, então ele trabalhou um bom tempo nos seringais ali para, eu não sei nem dizer, um seringal Arara, mas ali depois de Humaitá, nas margens do Rio Madeira, tinha a minha mãe conta, né, esse seringal Arara, ele ficou cuidando de um seringal na época que ela era criança, né, por um tempo. E depois, o seringal não deu certo lá, ele cuidando do seringal, ele veio para a Transamazônica, próximo de Humaitá, assim, não sei, 10 quilômetros de Humaitá. Morou muito tempo lá, depois veio para Humaitá. Morar em Humaitá e depois veio morar com a gente aqui na última fase da vida dele, aqui em Porto Velho. Mas eu ouvi muitas histórias dele, de caça, de pesca, do seringal, né? De como ele extraía, mas sempre que ele estava extraindo tirando o leite, né, da seringueira, sempre tinha uma história dentro de uma onça, de os índios, né? E ele conta muitas histórias, assim, então eu ouvi muitas histórias dele e eu tenho uma ligação, assim, com essa com as histórias do seringal, né? Por ele ter vivido uma época e ter trabalhado com isso. Tem uma memória afetiva aí, né, dele. Eu lembro de várias. Ele conta que estava tirando, tirando seringa, alguma coisa assim. Eu estava vindo, estava indo e sentiu que tinha uma onça arrodeando ele. Aí nessa, ele se escondeu e baleou a onça, né? E aí a onça ficou caída lá e ele foi ver se a onça estava caída e cutucou ela com um teçado. E aí ela avançou nele, só não acertou porque o teçado que ele estava na mão deu para empurrar um pouco ela, assim, mas ela tentou abraçar ele, né? Histórias assim, né? De histórias dele se perder na mata e, e se perdeu e passou uma noite, subiu na árvore e dormiu lá em cima e aí certa hora à noite ficou vários porcos do mato, né, embaixo e ele aproveitou para atirar no escuro e ainda conseguiu acertar alguns porcos, né? No outro dia, de manhã, tinha alguns corpos lá de porco, ele levou para casa, né? Assim, chamou os vizinhos que moram bem perto, né? Tipo, bem aí, né? Como se diz, que esse bem aí é 2, 3, 4, 5 quilômetros, né? Eu fui uma vez, tem um amigo meu, Calico Viana, um músico muito bom, assim, compositor, e ele mora no lugar depois de Nazaré. Eu não lembro o nome do lugar. É depois de Nazaré. E a casa dos pais dele fica na beira do rio mesmo, assim, no barranco bem alto. E gramado, tá? Que eu achei assim, o que é isso? Grama que vai da frente da casa até a beira do barranco, assim, que é um penhasco, assim. Eu falei, caramba, que lugar bonito, hein? E era grama natural, né, assim. Eu fui querer brincar de bola lá e tava cheio de mucuim. E aí, nessa gente lá, nesse lugar, e eles convidaram a gente para tocar lá na época. E a gente foi na casa de alguém que era bem aí. Nós vamos na casa de fulano ali. E a gente andou, viu? Andou dentro da mata, andou. Eu falei, tu é doido. E ainda era de noite, 7 horas da noite. Eu falei, cara. E ele que ia na frente, mas a mãe dele, né? Mas assim, eu tenho muita. Eu morei até os 7 anos lá em Humaitá. Eu nasci lá, né? E aí, Humaitá tem esses meus parentes que são todos bem amazonenses, assim, amazonenses ribeirinhos, né? Assim, apaixonados por peixe, açaí e aquela visão aquela percepção de vida contemplativa e que tem muito a ver com seringueiro, né? Aquela questão, a minha mãe fala que o meu avô ele não plantava, não fazia a horta, né?
e eles tinham certa dificuldade, às vezes faltavam as coisas, né? E aí ficava muito pela caça, né? Pela pesca, principalmente. Mas eu tenho uma, uma ligação afetiva, né? Com a história dos seringueiros e com... Porque a minha família vem de ribeirinhos, de beira de rio, e toda a história tá formada por isso, né? Desde da vinda dos primeiros retirantes lá da Grande Seca do, do Nordeste, né, que vieram aqui na virada do século para cá, e aí essa formação toda entre o caboclo daqui com o nordestino, né, que eu acho que deu esse ribeirinho, né, que os ribeirinhos são essa mistura, então eu tenho uma ligação assim, uma ligação afetiva pelo meu avô, por ter sido ter feito parte dessa legião aí de seringueiros. Tem essa visão histórica, humana, né? E essa abordagem psicológica, né? De vocês. Então, eu acho que é um trabalho que tem uma ressonância comigo, assim, desse trabalho, a vida, o que é, tem uma ressonância comigo, assim, a pergunta e a forma como foi coletado, né? De várias pessoas, de vários lugares e de classes sociais diferentes, né? É algo que ressoa comigo, assim. Então, eu acho que esse trabalho também vai ressoar, né? A expectativa é nesse sentido, de que seja um olhar mais humanístico e que mostre mais esse lado humano via história, via psicologia, né? Então, eu acho que vai ser um trabalho existencial. Acho, né? Convivendo um pouco, andando pela cidade, ouvindo as pessoas, sentindo o lugar, e eu percebi essa diferença que há em relação à percepção do ambiente. Quem é amazônida, quem é mais ligado à natureza, nesse sentido afetivo e contemplativo, tem uma percepção para esse lado, né? É mais contemplativo, se liga mais, tem uma visão. Aí eu estava lembrando do Joseph Campbell, né? Que ele fala, eu estou lendo um livro dele chamado Deusas, os Mistérios do Divino Feminino. E lá ele fala sobre essas duas percepções, né, dos povos originários lá, que é uma que é que cria, né, que é criadora de gado ou de porco, né, que cria, e que é nômade. Então ela não se liga, né? Então a mitologia dela não se liga com a terra e é patriarcal, né? E essa que se liga com a mitologia da mãe, que é os povos que começaram a trabalhar com vegetal, né? A plantar, né? As plantações. E são duas visões de mundo mesmo, né? Que é muito legal, assim. Eu gosto muito das leituras, assim. E aí eu comecei a ver um pouco isso lá em Ariquemes, que começa a parte de gado, né? A parte de criação das coisas, né? E aí derruba aqui e vamos criar, né? Vamos plantar. De uma maneira assim, né? Assim, quando a gente viajou lá para a aldeia, que a gente parou o carro, desceu ali para ver aquele desmatamento, aquilo foi muito, muito forte para mim, muito impactante, assim. Que não foi só derrubou umas árvores, derrubou muito. E não é assim, e não ficou resquício de nada, né? A terra ficou limpa, assim, ficou só a farinha, né? Não tinha nada, não tinha... Acabou mesmo, assim, né? Não tinha raiz, vai nascer de novo. E aquilo foi muito forte, assim. Eu falei, cara, como é que o cara consegue fazer isso e ficar de boa, né? Assim, e até meio que escondido, né? Porque são as coisas bem aqui do lado e é escondido, né? Para dentro dos lugares, assim. Hum, passa até uma coisa que é ilegal, né? Assim.
E aí, indo para Ariquemes, eu percebi esse lado, assim, isso me deixou um pouco desconfortável. Eu falei, eu não moraria aqui, eu pensei, né? Agora, esses dias lá. Eu não moraria aqui. É uma visão, assim, é uma visão diferente, né? Eu estou mais ligado para as coisas da natureza, uma percepção mais contemplativa e mais ligada aos vegetais, né? Do que... E aí foi uma percepção que eu achei muito legal, que tem a ver com a leitura do livro, né? E de compreender o outro, né? Que tem essa percepção diferente, mas que vem de uma, talvez, né? Venha de uma mitologia aí diferente da minha, né? Então, assim, eu não pareço, mas eu sou muito amazônica. Como muito peixe e as coisas daqui de forma calada, mas eu como bastante e aprecio muito. E tem muitas histórias, assim, do meu avô e também, quando eu morei lá, eh, a minha mãe tinha uma banca de uma lanchonete no mercado, naquele mercadinho ali, perto do rio, e tem muitas histórias de lá que eu lembro, de lá, muitas, né? Inclusive, eu não, na época era uma brincadeira para mim, na época você comprava as coisas no mercado e o saco era vendido por algum menino. E eu vendo isso, quis também vender saco, né? Então, o cara comprava aqui o peixe, o garotinho vinha com o saco, colocava dentro e ganhava uma moeda. Aí nisso eu que fiz uma pequena poupança e o colo levou. E eu ia para o mercado com a mamãe, mas eu era criança e ia brincar. Então brincava muito na beira do rio ali e tem uma lembrança minha que era escorregar. Eu fui lá anos depois, faz uns 10 anos que eu fui lá, e eu vi o mesmo lugar onde eu escorregava. O rio era um terreno assim, demorava a chegar era distante assim para chegar no rio na água, então tinha muito caroço de açaí porque o cara batia e jogava lá, né? Então ficou aquele e eu descia ali eu lembro bem disso, descendo num papelão até a beira do rio assim. Aí voltava subindo de novo, né? Então tem muitas lembranças de peixe, né? De lá, de ver muito peixe grande. Meu pai trabalhou com peixe lá e trabalhou com açougue. Então tinha essas. Meu pai me levou para ver ele comprando um boi com entre 5 e 6 anos de idade. Ele comprou um boi na fazenda de um fazendinha de um primo dele, escolheu e mandou matar. E matavam com machado. E aí eu fiquei do lado vendo tudo isso aí. Cabeça no tronco, porrada, e eu do lado olhando, né? E depois tirar a barriga, né? O bafo, e até hoje eu lembro da cena e o bafo quente, né? Quando corta, assim, tem um bafo, né, do corpo do animal. Cenas fortíssimas, cenas que tem que ser censuradas. E isso com 6 anos de idade. E olha, tava tudo normal, anos 80, vamos viver a vida, né? Mas tem muitas lembranças, assim. E todas elas são relacionadas com a família, que é bastante ribeirinha, assim, né? Meus tios todos são apaixonados por peixe, né? Até hoje todo mundo é do peixe, carne de vez em quando. Como a minha mãe ainda mexe um pouco com isso, não tanto, que agora ela não vende mais peixe lá na banca dela, né? Eu trabalhei com ela naquele mercado acho que uns 10 anos. Quando eu vim, em 90, eu vim e meus pais foram morar no Cainágua, nos 90. Eu vivenciei o final do garimpo, matança, prostituição, feira livre, né? E aquele lugar eu brincava naquele lugar. Perto da nossa casa era a rua onde tinha os prostíbulos, tinha tudo que era o lado sombrio da cidade, né? Era ali. E eu venho de Humaitá, de uma cidadezinha, né? Pequena para cá.
7 anos e fico até os 9 sendo batizado lá no... Então, eu observei que, quando eu cheguei em Porto Velho, eu fui viver a sombra dos lugares, né? Então, eu morei num lugar que era a sombra da cidade. De lá, a gente veio para um bairro que era chamado de Gurgel, e era uma invasão. Meus pais entraram no conto de um tio meu aí, eu tenho uma casa para vender. E era nesse lugar. Mas aí o meu tio chegou e, não, compra ali. A gente se mudou para o final da Zona Sul. E não entrava nem ônibus lá, pra vocês terem uma ideia. Nossa. E aí, de novo, a sombra do mundo, né? De novo, a periferia, né? A sombra da cidade. E eu, refletindo, né, esses momentos aqui, e fiquei imaginando o tanto que eu experimentei de sombra, né? Naquele filme, O Perfume, História de um Assassino, em que tem muito isso, né? Ele tá ali na banca de peixe ali, cena feia, né? Então, assim, e aquilo me remeteu muito ao tempo que eu trabalhava eu trabalhei uns anos na Feira Livre, depois trabalhei no mercado, que foi a parte mais luxuosa dessas vivências, né? Então tinha muito da sombra das coisas, né? E aí hoje eu não entendo, não compreendo ainda o que é, mas fico tentando entender por que esse lado, o que isso quer dizer, né? O que esse lado, essas vivências de sombra, o que elas querem, o que eu tenho que aprender, né? Que eu que já tinha que aprender, não aprendi ainda. Na Uhum. polícia também, a polícia é o agente, é aquele cara que entra nas sombras e sai, né? É o agente das sombras, né? Ele entra, ele circula na luz, vai nas sombras e volta, né? Fica nesse... Aí de sombra eu já estou acostumado, então não tem problema, eu entro e saio, né?